Olá, minhas queridas, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um vídeo que nós estamos gravando sobre as 10 mulheres da Bíblia, do livro que nós estamos estudando, do Max Lucado. Então, se você quiser comprar esse livro, fique à vontade, chama As 10 Mulheres da Bíblia. O autor é o Max Lucado e nós estamos estudando sobre essas 10 mulheres preciosas, algumas delas já conhecidas por vocês e outras delas até meio que esquecidas dentro da palavra, por terem histórias ou às vezes com um capítulo só, ou às vezes com um ou dois capítulos, em textos muito preciosos da palavra, mas que às vezes a gente passa batido, né? E a gente tem estudado aí, começamos com a nossa série sobre Sara, né? Tivemos aí 3 vídeos gravados sobre Sara, depois a gente passou para estudar sobre Raabe. Também tivemos aí 2 vídeos e agora nós começamos a falar sobre Abigail. Semana passada a Esther gravou um vídeo também falando um pouco sobre a história de Abigail, né? Na Bíblia a gente tem poucos relatos de mulheres, a maioria das histórias que nós vemos são histórias de homens, e homens inspirados por Deus, homens escolhidos por Deus, mas nós também temos histórias muito fortes, histórias de mulheres que fizeram a diferença ou que tiveram a coragem para encarar os homens, para fazer a diferença igual um homem, e como Raabe, a diferença para entrar na história, né, de Jesus, fazer parte da genealogia de Jesus, como Raabe, que foi corajosa, né? E aí, na semana passada, ou no vídeo passado, a Esther falou um pouquinho também sobre a história de Abigail, né? E aí você que já assistiu esse vídeo e você já sabe um pouco dessa história, a gente vai dar continuidade hoje. Se você não assistiu o vídeo, chegou a sua hora. É a oportunidade de você estar assistindo o vídeo da Esther, onde ela relata o início da história de Abigail. Hoje nós vamos falar sobre Abigail, uma mulher pacificadora. Queridas, é tão interessante a gente entender o que é ser uma mulher pacificadora, e a gente tem um exemplo tão claro na Bíblia de uma mulher que agiu com humildade e tranquilidade diante de uma situação, uma situação que poderia sim mudar a história, porque poderia ter se tornado uma grande chacina, né? Poderia ter se tornado uma grande mortandade, mas ela acabou revertendo a história. Porém, como todos nós sabemos, né? A gente sabe que os nossos atos, os nossos pecados têm consequência perante Deus. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Eu queria orar com vocês e pra gente começar a falar um pouquinho sobre a história da pacificadora Abigail. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor tem agido ao nosso favor. Obrigado porque o Senhor nos corrige quando necessário, Pai. Que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e ter o entendimento da Tua Palavra, sabendo que o Senhor é quem sabe de todas as coisas e é o dono de todas as coisas. Pai, nos ajuda, que nós possamos entender e colocar em prática tudo aquilo que nós iremos aprender hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu queria ler com vocês então apenas um versículo sobre a história lá sobre a história de Abigail, apenas um versículo agora no início, que é o versículo 24 do capítulo 25 de 1 Samuel. Então, 1 Samuel 25, e o versículo que nós vamos ler nesse momento é o versículo 24, que diz assim, vamos lá. Assim como eu hoje considerei a tua vida grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Bom, como a Esther já começou contando no outro vídeo, né? Abigail, ela era casada com um homem que era muito mandão, muito duro, um homem muito severo chamado Nabal. E esse homem, ele era muito rico, né? Um dos homens mais ricos do bairro, da cidade onde ele morava, vamos dizer assim, que era o Carmelo. Então ele era muito conhecido por ter posses, por ter lá suas 3.000 ovelhas e etc, né?
Só que Abigail, ela não tinha uma vida feliz por causa desse homem, né? Ela era rica, ela tinha posses junto ao seu marido, tinha uma vida muito boa, porém ela vivia uma vida de muita dureza, porque ela não era ouvida ou simplesmente notada por seu marido, apenas como se fosse um troféu. Nós ouvimos sobre a história dela, que ela era uma mulher de uma grande formosura, ou seja, ela era uma mulher muito bonita. Como diz o Max Lucado, pode ser que ela fosse uma loira de parar o trânsito, ou uma morena de parar o trânsito, quem sabe. Mas ela era uma mulher muito bonita, a palavra de Deus diz, e se você quiser confirmar, você vai lá no capítulo 25 de 1 Samuel, e aí você consegue ler então a história de Abigail, tá? Aí você vai ler lá e vai entender o que eu tô falando pra você. Mas acontece o seguinte, que quando os soldados, né, de Davi cuidaram das ovelhas de Nabal, protegeram os seus funcionários, né? Durante todo o percurso até eles chegarem até Nabal, Nabal foi ingrato. Nabal simplesmente se recusou a alimentar os soldados ou os homens de Davi, e por esse motivo os homens ficaram muito bravos. E aí eles resolveram voltar então para junto de Davi e relataram para Davi o que tinha acontecido. Davi, que não era rei nesse momento, né? Ele estava fugindo de Saul, que era o rei do momento. Ele acaba fazendo o quê? Ele acaba se sentindo terrivelmente confrontado, porque ele imaginou o quê? Nabal, eu ajudei Nabal. O mínimo que Nabal poderia fazer quando os meus homens chegaram até ele e pediram comida, era ele oferecer a comida, porque ele estava fazendo uma festa naquele momento, né? Nabal estava fazendo uma festa, tinha muita comida, muita bebida. Os homens estavam cansados, estavam com fome e eles pediram comida. O mínimo que Nabal poderia ter feito nesse momento, então, era ter oferecido a comida. Só que Nabal virou as costas e disse que não tinha obrigação nenhuma. Foi um homem muito ingrato. Então, quando os homens relataram a Davi que eles foram rejeitados por Nabal, que Nabal não devolveu a gentileza de Davi em cuidar do que pertencia a Nabal, eles resolveram lutar contra Nabal, e Davi no mesmo instante disse: olha, eu vou matar todos os homens da família de Nabal. Só que um servo de Nabal percebeu a reação de Nabal, que já estava alto em bebida, né, também, e correu até a sua senhora, que era Abigail, e contou para ela o que tinha acontecido. Abigail prontamente mandou que os seus servos preparassem lá muitas coisas, aí fala lá pães, bolos, grãos tostados, vinho, muita coisa, e mandou montarem ou colocarem um jumentinho. E aí partiram então, ela pessoalmente partiu com esse alimento em busca dos homens de Davi, porque Abigail já tinha percebido que alguma coisa de ruim iria acontecer. E foi o que realmente aconteceu. No meio do caminho, Abigail encontra Davi e seus homens vindo em direção ao Carmelo. Para quê? Para matar Nabal e todos os homens da família de Nabal. Prontamente, quando ela encontra os homens de Davi, o que acontece? Primeiramente, a reação dos homens: olha, quanta comida! Pensa nos soldados ou nos homens morrendo de fome, porque como eles estavam fugindo, estavam se escondendo, pode ser que eles estavam vivendo uma escassez de comida. De repente eles ficaram assustados, então, porque eles viram muita comida, e segundo, viram a tal da loira ou da morena de parar o trânsito, imagina. E aí, imediatamente, Davi ficou paralisado. Essa mulher desce então do seu transporte, né? Eu não sei se era um cavalo, eu não sei se era uma charrete, alguma coisa assim. Ela desce desse transporte e imediatamente se lança aos pés de Davi. Ela se ajoelha, ela se humilha. Olha que atitude que Abigail teve nesse momento. Ela reconheceu o seu líder, reconheceu que Davi era um líder, e perante isso ela agiu com humildade. Ela se prostrou diante de Davi com humildade e ela simplesmente pediu perdão e assumiu a culpa, como se fosse ela a pessoa que estivesse errada. Ela
ela disse: olha, Senhor, perdoa, né? Porque eu que devia ter percebido que os seus homens chegaram e estavam com fome e eu não estava lá e eu não notei. Então ela assume a culpa, mesmo sabendo que Nabal era um ordinário, né? Era um insensato, era um homem muito duro. Ela pega a culpa para ela, para evitar então uma mortandade maior. Veja bem, se você for ler lá o capítulo 25 de 1 Samuel, você vai começar a ver a descrição do que Abigail fala para Davi como referência à culpa dela e em referência a pedindo perdão. Ela também pega o gancho para aconselhar Davi, falando que Davi deveria, né, na humildade dela, ela aconselha Davi a agir com um coração perdoador, dizendo que Nabal era um insensato e que ele não merecia que Davi carregasse essa culpa, né, que Davi não merecia carregar essa culpa pela morte de um homem tão bruto, tão insensato, apesar dela saber que Nabal merecia justiça, né? Que ele tinha que ter justiça nesse sentido, né? E aí a gente vê lá também em Provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 até o 31, eu não vou ler tudo isso, sobre a mulher sensata, ou sobre uma esposa exemplar, né? Que a gente pode ver essa atitude em Abigail. Eu vou ler só alguns versículos. Então diz assim, olha, Provérbios 31, do 10 até o 31, e você pode ler aí, anota aí, 10, 31 de Provérbios, aí você continua lendo aí para tomar esse exemplo para você. Eu sei que é difícil, mas às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena, é muito difícil, Deus vai trabalhando na nossa vida nesse sentido de sermos esposas exemplares. E você que ainda não é esposa, tá vendo o nosso vídeo e fala, isso não é pra mim. É sim pra você, porque Deus não quer que ninguém fique só, né? Então vai chegar uma hora que você também vai se casar. E olha que interessante, você também pode ter o exemplo, ou você também pode já ir aprendendo. Ah, mas eu não tenho um exemplo em casa, os meus pais não são um exemplo de casamento que eu gostaria de ter. Então, ore ao Senhor, transforme o seu casamento no melhor casamento possível, mediante aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, olha só, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as suas mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, e os seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a lâmpada fica acesa durante a noite. E aí a gente vai lendo aí tudo que ela é, e o último versículo fala que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Olha que capítulo rico que Salomão escreve aqui para as mulheres. É um privilégio um homem achar uma mulher exemplar. Nabal tinha uma mulher dessa em casa, só que ele não valorizava. Às vezes você também pode se sentir desvalorizada em casa e você acha que o motivo disso ou que a sua satisfação tem que estar no seu marido. A palavra de Deus diz que a nossa satisfação tem que estar em Deus constantemente. Quando nós estamos em Deus, nós somos felizes. Somos completas, somos cheias. Nosso marido ou a pessoa que está conosco, ele somente acrescentará a nossa felicidade. Então não baseie a sua felicidade na pessoa que está ao seu lado, no seu namorado, no seu marido. Baseie a sua felicidade e toda a sua esperança em Cristo, porque Ele jamais vai frustrar você. Homens erram, mulheres erram,
Por isso que Abigail queria consertar o erro do seu marido, porque ela sabia como era a atitude dele, como era o seu caráter, e por conta disso ela vivia muito tempo oprimida dentro de casa. Ela também sofria, mas se a gente for ler aqui, ela não ficava reclamando. Ela poderia muito bem ter chegado diante de Davi e ter falado várias coisas a respeito do seu marido, ter xingado Nabal, ter falado: olha, Davi, você não sabe o que eu passo com Nabal, e desabafado que anos, né, de casamento teriam causado, né, dentro do coração dela. Não, a atitude dela foi de pacificadora. Ela chegou diante de Davi, falou que a culpa era dela, novamente reforçando isso, e ela também diz para Davi que não valia a pena se vingar de Nabal, para ele não ter que carregar esse sangue, né, nas mãos, e que ela tinha trazido comida, né, para sanar a fome, né, de todos os seus soldados. Eu acho que isso aí foi até um atenuante, né? E outra coisa que a gente pode perceber na atitude de Abigail é a questão dela ser sujeita à liderança. Olha que interessante, ela reconheceu Davi como um líder e foi perante ele que ela se ajoelhou. Ou seja, ela reconheceu a autoridade do líder em saber que era ele quem conduzia as coisas. E além dela ter se humilhado diante do líder, ela ainda, digo mais, foi ousada, porque ela também aconselhou o líder. Então isso cabe a nós também, queridas. Isso não significa que muitas vezes o seu marido às vezes está errado dentro de casa, você sabe que ele está errado, porque todos nós somos sujeitos à falha, e cabe a você, com toda a humildade, chegar até ele e aconselhá-lo, que a palavra de Deus diz que a gente está lá para isso também, né? A palavra de Deus fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Lembre-se, olha, para sermos sábias, nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Primeiro lugar, tema o Senhor. Temer é você colocar a sua confiança nele, não ter medo, não é ter medo, é ter confiança, é ter segurança, é saber que, olha, ele é o meu líder, o Senhor é o meu líder, eu estou abaixo dele e eu devo respeito a ele. A questão, quando nós vamos continuar seguindo na história de Abigail, é que ela mostra respeito diante de Deus. Respeito, devoção, louvor diante de Deus em todo o momento. As palavras de Abigail foram como um bálsamo para Davi naquele momento, que ele estava tão irado, tão cheio de raiva, querendo muito, né, acabar com Nabal, já que Nabal tinha feito tudo aquilo. Porém, ele escuta Abigail. Olha que legal. Ele continua, aí Davi vai falar algumas coisas para ela e vai mandar ela embora para casa em paz. Diz: vai em paz, Abigail, que nós não vamos fazer nada ao seu marido. Só que Abigail tinha saído de casa com todos aqueles presentes, né, aqueles alimentos, tudo. Ela resolveu e tomou essa atitude sozinha. Ela resolveu não ir até Nabal naquele momento, porque ela sabia da condição dele, já que ele estava muito alto já durante a festa. Ela resolveu não chegar até ele, porque ela sabia que ele poderia ter uma negativa. O que nós vemos a seguir, então, é Abigail voltando para casa e tentando tomar a atitude correta, que era contar ao seu marido que ele quase foi morto, né? Nesse momento ele poderia até estar morto, e todos os homens da casa e da família dele também, por conta da atitude ou das palavras mal interpretadas das palavras mal interpretadas de Nabal. O que ocorre é que ele estava tão bêbado que ela resolve voltar para o quarto, né, ir sozinha embora para o quarto dela e deixar para contar essa história para Nabal no dia seguinte. Porém,
como Deus também. A justiça de Deus foi feita. E Nabal, então, naquela mesma noite, ficou paralisado, totalmente paralisado, e ninguém entendia por quê. E 10 dias depois, então, Deus resolve derramar a sua ira sobre Nabal, e Nabal morre. Então, veja bem, não precisou de Davi tomar nenhuma atitude, não precisou de Abigail tomar nenhuma atitude para que Nabal morresse ou que acontecesse a chacina toda. Simplesmente, quando Abigail confiou que o Senhor podia tomar a frente ou que o Senhor podia fazer a justiça, o Senhor fez justiça. O Senhor, então, matou Nabal. E agora, Abigail ficou sozinha. Abigail ficou viúva. Mas Davi, que era muito esperto, né? Todo mundo já conhece a história de Davi, sabe que ele era meio mulherengo, né? Esse era o pior pecado de Davi, né? Cobiçar a mulher alheia. Aproveitou essa oportunidade, então, que Abigail estava viúva, como ela era uma mulher muito bonita e além disso também ele viu nela sabedoria, resolveu então pedir a Abigail em casamento e ela prontamente aceitou. Então Abigail se tornou a mulher de Davi. Assim como Abigail, Cristo também deixou de lado a sua reputação. Se humilhou e morreu numa cruz para nos remir dos pecados. Deus está à procura daqueles que farão o mesmo, ou seja, abrir mão de si mesmos em favor do próximo. A humildade tem o poder de superar o orgulho. Desculpas podem aplacar discussões, mas a humildade pode neutralizar a raiva. Em Tiago capítulo 4, versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vivemos num mundo onde somos reizinhos dentro dos nossos reinos e queremos tudo do nosso jeito e agora. Uma sociedade egoísta. Somente quando nós permitimos que a graça de Deus desvie nossos olhos de nossos reinos para o verdadeiro reino, que é a legítima humildade, pode começar a crescer. A humildade pode começar a crescer dentro de nós quando nós deixamos de ser reis no nosso reino. Quando a gente deixa Deus ser rei no nosso reino, no reino dele, nós podemos sim ser humildes e sermos transformados através do poder de Cristo. Somente Cristo pode nos salvar dos nossos pecados e das nossas atitudes. Palavras sábias e atitudes humildes podem desviar outras pessoas do pecado. Queridas, você pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. As suas atitudes, por mais que você muitas vezes não perceba, pode transformar a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Já pensou alguém passar por você, ou então você ouvir dizer que alguém disse: nossa, eu gostaria de ser igual a fulana? Eu gostaria de ser tão sábia, tão humilde, tão generosa, tão amorosa com o próximo, igual a fulana. Isso eu acredito que seria o ápice do cristianismo. Porque quando nós temos pessoas que querem nos imitar, isso significa que nós somos imitadores de Cristo. E a sua vida está sendo transformada todos os dias pela graça do Senhor. Então, quando alguém quer te imitar, fique feliz, porque provavelmente você está imitando a Cristo. O Senhor usa aqueles que se mostram humildes para oferecer oportunidades de reconciliação. Embora muitas vezes pode custar a sua reputação. Muitas vezes o erro pode não ser seu, mas você pode ter a humildade de pedir perdão pelo erro do outro e ainda por cima aconselhar a pessoa a não seguir o exemplo de outros. A graça de Deus em nós faz com que outros se voltem para Ele e transforma vidas. A graça do Senhor limpa e cura, nos dá força de que precisamos para nos sentirmos uma nova pessoa em Cristo. Lembre-se que quem deve dar o primeiro passo para ser humilde é você. Ninguém além de você pode reconhecer que precisa de transformação, que precisa ser moldada.
com uma vida de devoção ao Senhor, você pode sim transformar outras pessoas. Suas atitudes podem mudar a vida dos que te rodeiam. Seja humilde, seja pacificadora. Eu espero que essa palavra, que é esse exemplo de mulher, tenha penetrado no seu coração e que a partir de hoje você não seja mais uma pessoa de confusão, mas seja conhecida por ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe lidar com o seu lar, que sabe lidar com o seu marido, que sabe lidar com seus filhos, que os seus vizinhos e que os seus parentes vejam em você a transformação que somente Cristo pode fazer. Que o seu coração esteja cheio do Espírito Santo de Deus, porque é só Ele que pode transformar, é só Ele que pode mudar. Ele molda o nosso caráter, Ele molda o íntimo do nosso coração. E lembre-se, graça é de graça. A graça de Cristo é de graça. Foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi o sangue dele derramado para salvar você do seu pecado. Então, nós não deixamos de ser pecadores. A diferença é que agora nós somos pecadoras redimidas, porque nós aceitamos fazer parte da família de Cristo. Que isso seja um exemplo verdadeiro para você, que seja uma motivação para você. Transforme a sua vida, seja humilde, seja pacificadora, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fala através de nós e por nós. Usa-nos para que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, que nós sejamos mulheres de acordo com o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima. Fiquem com Deus.